Arivaldo falando aqui, professor da Universidade Federal da Paraíba e professor também da disciplina Teoria e Técnica dos Materiais. Hoje a gente vai falar de madeira. A madeira ela é um material natural e tem sua subclassificação dentro dos materiais naturais vegetais. A madeira, digamos assim, é um dos materiais mais antigos utilizados pela humanidade para agricultura, para alimentação, para caça, para construção de casas, para construção de lugares de permanência. E juntamente com a pedra, né, que é outro material natural mineral, também muito utilizados para os mesmos fins. A gente está aqui com o guia Adriano, ele é guia aqui da Barra de Mamanguape. A gente está dentro de um resquício da Mata Atlântica. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais especificamente desse resquício da Mata Atlântica. E a gente vai apontar exatamente onde a gente está, certo? E a gente está aqui com o guia, né, com esse guia, né, aqui da Barra de Mamanguape, justamente, ele é guia, é artesão, é marceneiro, né, trabalha com móveis, então não há pessoa melhor perto de mim, próximo a mim, para falar sobre madeira. E aí a gente também está em outro lugar, eu acho que um dos melhores lugares também para a gente falar sobre madeira, que é a floresta. E essa floresta aqui, como eu falei para vocês, vou falar um pouco lá na frente para vocês, mas é a Mata Atlântica, um dos requisitos da Mata Atlântica, né, da parte do litoral também da Paraíba. Aqui fica na área de proteção ambiental da Barra do Rio Mamanguape. Beleza? Aqui fechou também. Já tem um monte de pé aqui em pé. Dá para trabalhar. Esse daqui é qual, Adriano? Esse é um goiti. Goiti. Serve para movelaria, não? Não. Não, né? Ele é uma madeira que dá o bicho, dá o pozinho. Sim. Madeira mais fofa. Não é utilizado para movelaria. Não. Galera, a gente vai tentar focar nas madeiras aqui na mata. Obviamente, como é uma área de proteção ambiental, essas madeiras que a gente vai mostrar para vocês, elas não podem ser retiradas. A gente vai mostrar algumas árvores aqui que elas podem ser utilizadas para movelaria, mas reforçando, não são madeiras que vão ser retiradas aqui, jamais, não pode, tá? Mas que de alguma forma em outros lugares que tenha o manejo autorizado, né? Elas são muito utilizadas para móveis e outras também que foram utilizadas para móveis, mas que hoje também não são mais permitidas para esse uso, tá bom? A gente vai mostrar também, beleza? Tu pode falar alguma madeira que hoje está presente aqui e que ainda pode ser utilizada para móveis, né? Assim, outros, obviamente, da retirada de outros lugares, né? O jatobá, né? O jatobá é uma das espécies que sempre foi muito utilizado para a fabricação de móveis, também para outras áreas da construção civil, que hoje não pode mais, que aqui não usa e que tem alguns lugares que não pode usar, mas ainda você encontra ainda um manejo autorizado, adequado, o pessoal ainda utilizando. O jatobá, a maçaranduba também é outra espécie. A gente também consegue encontrar ocorre aqui? na região. O jatobá consegue, ali na frente tem vários exemplares. Tá. A maçaranduba só tem mais lá perto do mar, na Restinga. Tá, beleza. E outra árvore que, por exemplo, né, a árvore que, por exemplo, ela não pode mais ser permitida retirada em lugar nenhum para fazer móveis. Você sabe dizer alguma? Tem algumas espécies que estão bastante ameaçadas de extinção, e essas daí, né, que eu saiba, não tem autorização para corte, até porque são espécies que crescem muito lentamente, né, e aí tem poucos exemplares, como a sucupira, é uma espécie também que a gente não encontra mais móveis, não encontra mais madeira nas madeireiras disponível e tal, de forma legal não existe mais. A sucupira, carvalho, o jequitibá rosa também, que são espécies muito ameaçadas e que não tem mais autorização para corte nem utilização.
Olha aí, um tronco caído. Esse é um tronco de quê, Adriano? Esse é de IP. IP roxo. IP roxo. É utilizado para movelaria também. Cara, uma das madeiras mais versáteis, assim, utilizado em várias áreas da marcenaria, construção civil. Uma das madeiras bastante usada na fabricação daqueles engenhos, engrenagem de engenho para as casas de farinha, para moenda de cana, fabricação de móveis, pontes, aquelas morão de ponte grande, sabe? Aquelas árvores, as pontes antigas eram de madeira, então tem aqueles troncos de madeira. Trilho de trem. Trilho de trem, também. Ela é uma madeira que resiste muito à umidade, muito resistente à umidade, de uma dureza muito alta. Então ela é muito dura e resistente à umidade. E por isso faz com que ela também tenha ela tem um bom resultado que ela não empena fácil também, é uma madeira que não empena. Ela reúne as características mais importantes para marcenaria, para uso em marcenaria, de dureza, resistência à umidade, resistência a fungos, a insetos. Então realmente o IP e a sucupira são um dos mais procurados, ou pelo menos foram um dos mais procurados para fabricação de móveis e outros afins. Porra, velho, para trabalhar com bicho. Agora é duro. Antigamente os caras usavam ferramentas manuais. Para serrar. Para serrar, para abrir, para escavar, para esculpir. Os caras esculpiam aquelas engrenagens, chamadas de fuso, de casa de farinha. Sim. Que era, tem um que era, você faz como se fosse um parafuso, você esculpe a rosca, que aí é o macho, e por fora a porca. Faz aquela rosca por dentro, tudo com formão, usava, era... O formão, você tem lá na oficina? Tem um formão moderno, assim, sim, e tal, né, mas era um formão mais grosseiro, mais manual, assim. Aí eles usavam, era enxó, para lavrar, que chama para lavrar, né, para deixar quadrado e tal. Sim. Aí usava uns serrotes manuais, que o serrote é para dividir as toras e tal, abrir no meio, pá. E era a machadinha, as ferramentas mais básicas. A machadinha, a enxó, serrote e formão. Eram essas ferramentas, e os caras faziam peças, engrenagem, de casa de farinha, de engenho, de cana, de tudo. E usava as madeiras mais duras que existem. Era muita força, muita resistência. Hoje em dia a gente com as ferramentas elétricas tem muito mais facilidade. Daqui a pouco a gente vai dar um pulinho lá na oficina do Adriano. É uma oficinazinha pequena, né, de artesão, mas a gente vai para lá com o objetivo de apresentar algumas ferramentas que são utilizadas para a transformação de madeira, beleza? Se fosse outra madeira aqui, já estava detonado. Se fosse outra madeira que não IP, com certeza já estava podre, né, Adriano? Tava toda... Porque aqui na mata tem muito a umidade. Esse ecossistema aqui, né, ele propicia a uma proliferação de fungos, cupim, bactérias. Então o processo de decomposição nesse ambiente úmido, com a temperatura mais amena e tal, é muito propício para decompor muito mais rápido as madeiras. Todos os galhos, tudo que cai aqui, esse ecossistema aqui proporciona uma decomposição muito mais rápida, muito mais acelerada. Então, por exemplo, o tempo que esse IP está caído aqui, se fosse um goiti, por exemplo, como você perguntou lá no começo, ele já estaria todo furado, todo fofo. Todo fofo. E o IP, ó, continua muito firme. Demora muito. Tô parecendo que eu tô andando com turista. Vai das mãos, esse negócio aqui, ó. Isso é o que? Corta, é? Esse é um capim-navalho, piririca. Ó, gente, capim-navalho, o nome desse negocinho aqui, ó. Arranha que só.
dá pra ver aqui, ó, os anéis da sucupira. Isso aí é sucupira? Aí, ó. Olha aí, O galera. borne e o cerne. É o cerne? Galera, a sucupira aqui. Então a gente vai mostrar isso mais definido lá. Mas aí a gente tem a casca, que ela não é utilizada para móveis, né? Aí a gente tem a parte mais clara. E essa parte mais escura faz parte do xilema da árvore, tá? E aí o xilema ele é dividido em dois. Borne, que é essa parte mais clara, e cerne, que é essa parte mais escura. E tem a medula, que é exatamente o centro daqui da árvore, certo? São esses anéis aqui. Tá beleza? Aí algumas árvores, obviamente as árvores elas não são iguais umas às outras em termos de dureza, em termos de propriedades também, de coloração. Tem algumas que são mais avermelhadas, tem algumas que são mais amarelas, né? Que aí podem até inclusive mudar a sua aplicação, né, Adriano? Sim, claro. Algumas... tanto a cor da madeira, sei lá, define um pouco também a dureza dela, né? Geralmente com esse caule mais escuro, mais avermelhado, mais marrom, geralmente são mais duras. E as mais claras, de cores mais claras, são mais mole, menos duras. E aí as aplicações são também diversas, assim, madeira mais fofa, usado para um tipo de peça, para um tipo de fabricação, as maduras para outras coisas. E todas elas são importantes. Tem peça que não dá para fazer com a madeira muito dura por causa do peso, por causa do tipo de, sei lá, de estrutura, de escavação que você vai fazer. Assim como tem outras muito fofas que também não vai suportar um uso muito pesado, porque aí teria que ser uma madeira mais dura. Então depende do que você vai fazer para usar a madeira certa. Grossas, ó. Se você ampliasse né, botasse no microscópio e tal, fosse ampliando, óptico. você ia vendo que são fibras. Sim. São várias fibras e o que une elas é uma resina. Sim. Então a da sucupira é mais grossa do que a da do ipê, as fibras. São fibras mais grossas. Entendi. A da maçaranduba ainda é mais fina do que a do ipê. São fibras muito finas, muito resistentes e uma resina muito dura que une elas. Pessoal, essa composição, a composição da madeira, o nome da composição se chama celulose e hemocellulose e são unidas pela leninha. São essas as composições que são em comum de todas as árvores, né? A celulose, hemocellulose e a leninha. Aí, tá vendo? Nem sempre ser duro e forte e pesado, né, é importante. Às vezes ser leve e fofo tem sua utilidade. Como por exemplo essa árvore aqui, ó, das folhas maiores, coloca um fruto que parece um ouriço. Tem gente que chama de ouriço da terra, pente de macaco. Também conhecida como pau de jangada, que é uma árvore que quando você corta, quando a madeira seca, fica bem leve. Leve, parece um isopor. Tem uma flutuabilidade muito boa. Como o próprio nome já diz, o pessoal antigamente usava muito para fazer jangada. E aí corta e ela flutua bem, fofinha. Então, qual o nome dessa árvore? Pau de jangada. Mas tem um nome específico? Só conheço como pau de jangada. Pau de jangada. Olha só, a gente pode até depois buscar o nome científico, né, dessa árvore. Que ela é leve e fofa, né, e é flutuante também. Galera, olha o que a gente encontrou aqui, ó. Isso é uma frutinha chamada
Isso é uma frutinha chamada goiti. Goiti, aquela árvore que eu falei lá no começo. Eu mostrei, perguntou se ela usava para fazer móvel. Eu disse que a madeira é frágil, É. estraga fácil. Caramba, isso parece com quem, hein? Dizem que parece que é uma mistura de jaca, batata doce e abóbora. Se você fizer uma mistura com essas 3 frutas, vai dar o gosto do goiti. Tu achou que parece isso? Lembra um Mas pouco? parece, isso é gostoso. É gostoso, né? Pois é, pouquíssimas pessoas gostam. Sei lá, cada 10 pessoas que prova diz que é horrível o sabor. Eu acho gostoso. É porque é um sabor novo. É, É um sabor novo. eu Agora, acho gostoso. Desde criança que eu como. agora super doce. Super doce. Assim, nunca senti esse gosto na vida. Primeira vez que eu tô sentindo esse gosto. Porra. Qual o nome da fruta? Goiti? Goiti. Olha uma que a gente nem tinha pensado aqui, ó. Nem tinha pensado nela, a guabiraba. Guabiraba, eu já ouvi falar de guabiroba. Ou é a mesma coisa? Não sei. Guabiraba. Sim, Porque às vezes tem outro. Às vezes o nome popular muda, varia, né? Dependendo da região. Às vezes a pessoa chama de um jeito, outro lugar chama de outro. Por isso que tem um nome científico. Mas aqui é conhecido como guabiraba. E ela é uma madeira, né? Que ela tem esses galhos, ó. Essas cavidades no tronco. Então ela não tem um tronco cilíndrico, regular, como a maioria das outras árvores. Essa tem várias cavidades, várias entradas. E ela vai crescendo, seu anel de crescimento, quando você corta, você vê que ela é cheia dessas entradas mesmo. O anel acompanha essas cavidades. Uma madeira muito resistente à umidade, também muito usada para estrutura de casa, estruturação. Para fazer, como já dá para ver, né? Não é muito legal para fazer tábuas, por exemplo. Porque aí se eu fazer uma tábua, ela vai ficar toda esburacada, não é isso? Então, ao invés disso, pessoal, esse tronco rústico, mais, sei lá, mais artesanal, mais rudimentar, acaba tendo uma beleza rústica e uma construção mais rústica e tal. E aí o pessoal usava bastante para fazer as colunas das casas, fazer os esteios, as colunas, parte mais decorativa também, e por ser muito resistente à umidade. E para a galera que cozinha o feijão com a lenha, essa daqui, quando acha uma guabiraba seca, já cai em cima, porque ela racha fácil, dá para rachar fácil com machado, e tem um fogo, uma chama também muito boa, muito cresce rápido. Cara, ela é da família das goiabas, é uma prima selvagem das goiabas, da mesma família. E tem um crescimento razoável, mais ou menos, sei lá, muito parecido com o comportamento da maioria das árvores na Mata Atlântica, assim. Não é tão rápido, não. Olha aí. Lembrando, viu, gente, que essa madeira não pode ser retirada para nada. Verdade. Nem ela caída ao chão, ela caída ao chão, ela pode ser retirada da mata, né? Não pode. Em algumas regiões extrativistas, onde tem as reservas extrativistas e tal, aí tem o uso que a gente chama atividade sustentável, de baixo impacto, que é para, sei lá, a subsistência, até alguém comunitário que pega um galho caído para cozinhar o feijão e tal. São situações diferentes, né? Mas, no geral, para uso comercial, por exemplo, não pode. Não pode. Nem uma árvore caída, porque elas têm sua função depois de morta também, né? Vai se decompor e servir como reserva de nutrientes, de banco de nutrientes para alimentar o ciclo da floresta. Ok. Aí. Cara, é muita bonitona. Tá essas duas bonitonas aí? Sim. Elas estão retas, né, bicho? Retas. Elas estão na vida dos humanos desde que começaram a fabricar barco de madeira. Porque ela, apesar dela não servir para a estrutura do barco, é uma madeira que não é resistente à umidade. Ela tem um uso diferente da maioria das outras árvores. Porque o que é útil dela é a casca.
É a casca, olha aí. só. Tá vendo pra você ver? Que a maioria das árvores, né? A gente usa Isso. o caule e tal, o tronco. Essa daqui a gente usa a casca. E a casca dela, que na verdade é a entrecasca, que é a parte viva da casca. Porque a casca tem essa parte morta, que é a parte de fora, que é como, Sim. serve como proteção. É a roupa. E por dentro tem a casca, que é a parte viva, onde circula a seiva. E aí essa parte da casca, a parte viva, é que é utilizada nas embarcações. E esse uso deu nome à árvore. Que árvore é essa? Essa é a imbiriba. Imbiriba vem de imbira. E a imbira é cordão. Pra gente, o que vocês chamam de cordão, a gente chama de imbira. Um cordão natural, de fibras naturais, é uma imbira. Então a imbira tira a imbira da imbiriba. Então eles tiram, cara, cordões assim, uma fibra grande, faz os cordões e usa para impermeabilizar as emendas das embarcações. Então as embarcações são feitas de tábuas, emenda de várias tábuas, não é uma tábua só. Então eles, na hora de juntar uma tábua na outra, eles deixam uma brechinha, porque essa brechinha entre uma tábua e outra, eles vão colocar um cordão de imbiriba, uma imbira, para impermeabilizar, para evitar que a água entre. Então eles fazem uma fibra longa assim com a fibra da imbiriba. E aí o uso da árvore deu nome à árvore, que é a imbiriba, que tira a imbira. E um instrumento muito famoso no Brasil ganhou o nome por causa do nome da árvore. Então, vamos voltar. O uso da árvore deu nome à árvore e o nome da árvore deu nome a um instrumento, que é o birimbau. O birimbau da capoeira e tal é feito com a madeira da imbiriba. Aí, nesse caso, usa a madeira. Por que escolheram a imbiriba entre todas as árvores? Os mestres, né? A galera aí que manja de madeira, de instrumento e tal, escolheu a imbiriba. Porque ela tem a madeira, ela tem um comportamento chamado de memória de forma, né? Onde ela não acostuma com ela não permite ser moldada. Apesar dela ser muito flexível, ela dobra muito, mas ela volta para a mesma posição anterior. Diferente de, por exemplo, um cipó. Você pega um cipó, ele é super flexível. Você faz um arco e tal, mas depois de um tempo, quando ele seca, ele fica naquela posição, ele perde a tensão. E a imbiriba não perde a tensão. A madeira da imbiriba, ela dobra muito também, é bem elástica, mas depois se você deixar ela presa, sei lá, por 3, 4 meses, 1 ano naquela posição, quando você tira o cordão, sei lá, corta o que você está prendendo nela, ela volta para a posição anterior, chamada memória de forma. E aí o birimbau, que é aquele instrumento em forma de arco, né? Ele tem um cordão que fica tensionado e que dá o som é o cordão, a tensão do cordão. Então, se fosse outra madeira, o cordão ia ficar afogado depois de um tempo, porque a madeira ia perder a tensão. Tá entendendo como é? Então a imbiriba, ela mantém o cordão sempre tensionado. Então, para o barco é usado a casca, para o instrumento usado a madeira, geralmente de galhos mais finos. Que aqui tem essas duas grossas e essas duas fininhas são galhos finos. Outro uso que eu lembrei agora da imbiriba, cara, a imbiriba é bronca. É para fazer cabo de enxada, cabo de foice também. É uma madeira muito usada. A maioria das enxadas dos agricultores o cabo é feito de imbiriba, da madeira da imbiriba. A imbiriba também é muito usado para fazer as linhas das casas, fazer as ripas, os caibros. Por ser madeiras mais retas assim, apesar de não ser resistente à umidade no chão, para fazer fundação, fazer coluna, fazer esteio, ela é muito boa para fazer a cobertura também. É isso. Olha aí, cara. Eu sempre quis dar uma aula sobre a imbiriba, tá ligado? Porque é uma coisa massa, assim, tá? Uma galera jovem nem imagina que... Cara, eu nunca pensei no nome dessa árvore aí, cara. Cordão, e pela função que ela tem também, né? Função importantíssima, cara. A galera hoje em dia usa outros cordões sintéticos, usa a fibra de algodão, mas nenhum tem a resistência e a durabilidade da imbiriba. A galera ainda continua recorrendo, voltando para a imbiriba. Aí, andando mais um pouquinho, a gente já vê várias outras espécies. Esse daqui, ó, esse grandalhão aqui é um jatobá. Jatobá, né, muito usado para fabricação de mesa, porta, banco, janelas, essas coisas assim, cama, né? Eu acho que todo mundo já pelo menos
já viu, já usou, já dormiu, no mínimo dormiu numa cama de jatobá e nem sabe. Esse aqui é o jatobá, gente. Esse grandão aqui, ó. Uma madeira muito utilizada, tem dureza média. Então, madeiras de dureza média, né, que não é muito dura e também não é muito fofa, são muito usadas para a fabricação de portas, mesas, janelas. Essas coisas onde precisa de uma madeira um pouco mais fofa para você moldar melhor, fazer as cavas, encaixes. Um acabamento também bonito e também uma textura muito bonita, né? Tem um desenho bonito, os anéis de crescimento dela acaba fazendo um desenho bonito nos móveis. Além de uma alta resistência ao tempo também. Reta, né? Retas, você consegue encontrar árvores retas, longas. Jatobá, esse é? Jatobá. Jatobá, gente. A gente está inclusive na época de frutificação de jatobá. É bem provável que a gente ache algum por aqui, alguma semente. É uma das poucas árvores de grande porte da mata que tem um fruto comestível. Também faz parte da minha infância, né, o uso do jatobá. É uma massinha que a maioria das pessoas acha estranho o sabor, mas eu acho gostoso também. Vamos... Ali tem uma parte cortada de qual? É dela também, não? É não. Esse aqui é sucupira. É, sucupira, é? É. Caramba, olha aqui, minha mãe. Aquele dali tá dando pra ver direitinho, ó, os três. A casca, Isso aqui o também, cerne né? e a Ó. borda. Livra essa... Esse aqui é mais fácil. Fica mais cilíndrica e tal também. É? Então vamos lá. Ó, Olha aí, galera. direitinho, ó. Casca, cerne, a borda. Isso. Bem no meio da rachadura aqui tá a medula. A medula, exatamente. Cada um com sua determinada função para a vida da árvore. É. E quando traz pra marcenaria, cada uma tem um uso, né? Cada um tem o seu uso. Quando a gente faz um corte assim, que pega os dois, faz um desenho muito bonito. Pegando essa parte aqui de fora, aqui, daqui até aqui. E às vezes faz um corte assim. Aí você tem essa transição aqui, que fica muito bonito. Por exemplo, uma ripa, as ripas, elas são tiradas da parte mais externa, né? É, as ripas geralmente são usadas dessas partes mais fofa, que é mais branca. E as mais nobres, uma linha, uma prancha, são tiradas dessa parte do miolo. A copa bem escurinha. Aí, galera, outro jatobá ali, ó. Isso que pensar. Aí, eu acho que um negócio desse, agora, na situação que a gente tá vivendo, nunca vai dar pra trás, cara. Sim. Sabe? Porque, meu irmão, a gente não tem mais condição de regredir, de regressar. Não tem mais condição, pô. Acabaram com tudo, acabaram com as matas. Meu irmão, daqui pra frente a tendência é criar um pensamento de conservação, de preservação, pelo menos do que restou. Você tá entendendo? Porque não dá pro cara dizer, não, eu era conservador, conservacionista e agora vou ser devastador. Não dá mais, cara, não tem mais espaço pra isso. Acabou. Acabou, meu irmão. Olha esse trançado, cara. Dá pra ensinar pra galera. E eu gosto de trançado, né? Eu trabalho com trançado. Adriano, e para você, enquanto artesão local da Barra de Mamanguape, quais são os materiais que você mais utiliza e que são, de alguma forma, assim, permitidos fazer uso daqui da mata, por exemplo, para você fazer a aplicação nos produtos que você desenvolve?
Massa. Assim, o que eu mais utilizo é algumas espécies que são exóticas, né? E que elas, além de ter em grande quantidade na região, algumas, a forma como a gente extrai, né, o material acaba também não prejudicando a árvore, acaba não contribuindo para a extinção e tal. Como se fosse, é considerado um manejo, uma poda. É uma poda da árvore, né? E um dos mais utilizados é essa espécie aqui, ó, uma palmeira. Essa é uma palmeira bem jovenzinha. Geralmente usam árvores um pouco maiores, um pouco mais desenvolvida. Mas essa é a palmeira do dendê, né? O dendezeiro que faz o azeite de dendê e tal, aquele dendê laranjinha e tal. Ele é extraído dessa palmeira, que ela tem grande quantidade em todas as matas ciliares, regiões mais alagadas, mais úmidas aqui na região. Tem muito dendê e a gente utiliza a fibra da palha. Isso aqui, ó, é a palha, mostra aqui. Isso aqui é a palha da palmeira do dendê. E aqui é o caule, né, da palha. E esse caule, ele tem uma fibra, essa parte externa toda é uma fibra bem resistente, que a gente extrai, faz palheta e faz também cordões, também faz embiras também, dá para fazer muita coisa. A maioria do material que eu uso das minhas peças é extraído do dendê. E aí uso também coqueiro, que também é outra palmeira. Uso cipó, jaqueira, são essas, oliveira também às vezes, são, que a gente chama de, que é jamelão, que também é conhecido como jamelão. Então a gente usa, eu geralmente uso mais esses materiais exóticos e que é permitido utilizar. E apesar de não ser proibido a extração, a forma como a gente extrai é basicamente uma poda para a árvore. Ela continua viva. Ela continua viva e crescendo. E a gente, por exemplo, eu venho aqui numa dessa, coleto 10 palhas, essas palhas mais maduras. Eu volto com 30 dias, ela produziu mais 10 palhas novas. Entendi. Então eu posso ficar pegando da mesma árvore quantas vezes eu quiser, só preciso esperar o tempo. E a diferença é que ela vai subindo, que às vezes a gente não alcança mais. Então vai procurar outra árvore que está chegando no tamanho que dá para coletar de forma mais fácil. Entendi. Aqui, pessoal, ó, tem uma outra árvore de dendê, né? Que é uma palmeira. E aí, já não dá mais para coletar as palhas, né? olha a altura dela, ó. Ela é linda, ela é muito bonita. Porém, ela é um problema para a Mata Atlântica. Verdade. Verdade, né? Ela é uma espécie exótica e muito dominante. Ela domina a área onde ela chega, começa a expulsar as espécies nativas. Então ela é um problema para a biodiversidade da Mata Atlântica. Apesar de ser um vegetal, uma árvore, né? Uma palmeira. Mas algumas espécies, né? Principalmente as exóticas, né? Causa esse impacto, né? Que elas acabam crescendo muito, dominando, e elas usam estratégias que não permitem que outras espécies consigam conviver no mesmo ambiente. Então ela acaba sendo um problema. Então, por exemplo, essa palmeira está aqui, ela deve ter sido chegada aqui através de um passarinho, um morcego, algum bicho trouxe a semente, ela germinou aqui e ela começou a dominar essa área, ela começa a expulsar as espécies nativas. Pouquíssima ou quase nenhuma espécie consegue crescer onde ela está, porque ela usa vários mecanismos, né? Desde o sombreamento diferenciado, o sistema de raízes, que faz com que ela sugue todo o nutriente em volta. Também a quantidade de filhotes que começa a crescer em volta, impede que todas essas pequenas, essas folhagens mais retas assim, essas palmeirazinhas. Esses aqui provavelmente são todos filhos dela também, desse outro lado que eu mostrei. Olha só, gente. Tudo isso aqui, ó, é filhote de dendê e vai dando vida a outros que conseguem... A outros indivíduos que vai matando outras espécies que estavam no chão crescendo e tal. Aí, por exemplo, ali tem outro dendê, ó. Então, ele é uma espécie, como o Adriano falou, uma espécie exótica invasora, né? Que ela vai dominando dessa forma aí. Pois é, mas aí ela tem suas utilidades também, né? Ela produz fruto para aves, roedores. Ela também produz material para a gente usar no artesanato, né? Ela tem esse impacto, mas ela também tem sua utilidade. Então, o certo é ter seria um manejo, né, das espécies, de onde ela ocorreria, sei lá, controlar a quantidade por área e tal, alguma coisa assim. Ali tem outro. Tem vários ali, desse lado tem uns filhotes.
Outro aqui, ó. E outros filhotes aqui também. E no chão nem se fala, tem muitos. Essa árvore que tá caída aí é qual? Uma cupiúba. Cupiúba. Cupiúba, né? A copaíba e a cupiúba. Ah. Não é, copaíba é uma palmeira, é outra história. A cupiúba é uma espécie que ocorre em áreas mais úmidas, mais ou menos no mesmo lugar que o dendê ocorre. O dendê gosta, ela ocorre. Né? Era uma árvore que cresce muito rápido, é uma pioneira, uma que chega primeiro, consegue ter um crescimento muito rápido. Tem uma madeira bem fofa, quase, sei lá, quase não é utilizada. Já foi utilizada para fazer, para fazer compensado, aquelas folhas de compensado, de madeirito e tal. Mas hoje em dia é quase, eles não usam mais ela, usam outras espécies, pinos, eucalipto e tal. Mas também porque é uma espécie nativa da Mata Atlântica e tal, que não pode ser retirada. Uma madeira bem clarinha, bem fofinha e frágil também, consegue se decompõe muito rápido na natureza. Isso aqui já estão fungos que estão se decompondo ela. Gulandi carvalho. E é o famoso carvalho. Não, é o Gulandi carvalho, o carvalho é outro. Esse aqui é Tá. o Gulandi, que aí tem uma madeira muito parecida com carvalho. E aí a pessoa chama de Gulandi carvalho. Olha o cupim aí dando grau. Comendo mais a casca e a borne. O cerne não come não, é duro demais. Dessa árvore. Usada para móveis, alguma coisa assim, não? Usava mais para fazer para ponte, mas para morão de ponte e para fazer linha de casa também. Olha. Construção civil. Ele tem muitos nós por dentro. O cerne é muito cheio de nó, então era muito difícil de lapidar, de esculpir, planar com a mão. Então eles faziam só um morão quadrado e usavam mais em ponte. Muito dura. Então, até porque ela é de área alagada também, de área molhada, de difícil acesso. É área difícil a galera pegar, tirar um tronco grande e retirar do local, sabe? No meio da lama. Mais difícil. Isso já limita um pouco o uso, tá ligado? Olha, galera, o tanto de dendê que tem aqui, por exemplo, olha só. Adriano, qual o nome dessa árvorezinha aí? Essa é uma samambaia. Ela é muito usada, né, para ornamentação, para decoração. E a reprodução dela que é engraçada, que ela bota a semente na própria folha. Você vê que não estão com semente não, mas aqui embaixo da semente aqui, ó, fica uma lixa de... Embaixo dessa folha fica uma lixa de sementes. A reprodução dela é assim. Muito doida, né? Mas impossível falar dos conteúdos de materiais naturais e quando a gente entra na mata para produzir esse tipo de conteúdo, é impossível a gente não questionar outras plantas que a gente enxerga aqui, né, e suas funções, né, suas diferentes funções. E usos, né, aplicações, né, para que a humanidade, qual o destino a humanidade acaba aplicando. Então a samambaia é muito utilizada aí para jardins, né, ornamentação. Então, no meio dela a gente vê aí também essas flores aí, ó, laranjadas aí, ó. Que é a helicônia, né? helicônia. É, muito utilizada também na ornamentação, inclusive junto com a samambaia. Então no mesmo local. É isso, galera. Vamos agora dar uma chegada lá na oficina, conhecer um pouco das ferramentas de uso, né, para transformação de madeira, para fabricação de móveis, para fabricação de artigos domésticos, né, de artesanato, luminárias também.
é isso. Daqui a pouco vai estar anoitecendo também. E é interessante que a gente se retire da mata antes que isso aconteça. E o alarme já foi dado. O alarme. Abençoado. Olha aí, esse aqui é qual, Adriano? Isso é a sucupira. Sucupira. Já falamos sobre ela. Olha o tamanho do caule dela aí. Gente, é impressionante também a energia que a mata passa, né? A quantidade de vida que tem aqui. Tudo isso é vida, né? Água, e as árvores, né? As plantas todas. Então a presença de vida acaba energizando demais a gente. A gente sente isso, sabe? É impressionante como é diferente estar dentro da mata do que estar, por exemplo, no meio sei lá, dos prédios, né, da cidade e tal. Eu, pelo menos, sinto muito essa diferença, né? Quando estou dentro da mata e quando estou na cidade, ali no meio dos carros e tudo mais. Eu sinto muito mais vida, me sinto muito mais vivo também. Sinto um pouco a presença mais de endorfina, não sei. Como eu falei assim, é uma energia diferente, a gente sente isso. Não tem como explicar, só vindo mesmo, para sentir de fato essa caminhada na mata. O Adriano, ele tem um guiamento noturno que tem outra pegada, né? Para sentir a mata à noite. Fala aí, Adriano, um pouquinho desse guiamento. Vai entrar no conteúdo, mas Tranquilo. faz parte também. Eu já faço, né, guiamento, né, de trilha ecológica, trilha diurna, há bastante tempo, há 8 anos mais ou menos. Cresci na mata, cresci com meus pais aqui, sei lá, fazendo utilização desses ambientes e tal. E aí há um tempo atrás, há uns 3 anos e meio, eu lancei uma trilha chamada Trilha Sensorial na Mata Atlântica, que é justamente essa proposta da gente sentir o ambiente de uma forma um pouco mais profunda do que a gente consegue durante o dia, porque nossos sentidos ficam muito mais aguçados à noite, então o funcionamento da mata é diferente à noite. E assim, sei lá, muita gente já entrou em uma mata de dia, mas poucas pessoas vieram à noite para sentir como é o funcionamento. E é uma coisa totalmente diferente, os sons, os aromas, as sensações que a gente sente, tudo é diferente, assim, é uma experiência muito massa. Tem muita gente que diz que tem medo de vir, mas quando chega fica tranquilo, fica de boa. Então varia, o tipo de experiência varia de pessoa para pessoa, mas no balanço geral tem sido uma experiência sempre muito positiva, assim, tem sido massa. Se quiser vir, agenda aí, que a gente traz. Pessoal, o contato do Adriano, a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? O Mari Trilhas, vou deixar o Instagram dele aí também, justamente por conta dessa força que ele tá dando aí. Ele tá guiando a gente dessa forma, tá guiando aqui a mim, né? E a todo mundo que está por aqui. Massa, cara. Obrigado. Valeu.